Pessoal, tudo bem? Então a gente vai trabalhar agora com um tema também que é cobrado em prova. Lógico que você vai ver que a prova, a banca que mais cobra o tema que a gente está estudando aqui agora é a banca CESP, seguida pela banca ESAF. As outras bancas, caiu uma questão ainda ou outra, ainda está incipiente esse assunto nas outras bancas, mas o CESP e a ESAF chegam para destruir nesse assunto. Então esse tema que a gente vai ver agora é o tema que se chama aplicação de recursos na conta única. Então a primeira coisa é a seguinte: será que o governo, certo? Será que uma unidade ela pode aplicar recursos, certo? Será que ela pode ter rendimentos em cima disso? Então a primeira coisa e o próprio Tesouro, será que ele pode aplicar no mercado? Então a primeira coisa que a gente vê é o seguinte: aplicação de recursos. Vamos começar por aqui. Aplicação de recursos. Vamos começar pela parte do dinheiro e depois a gente vê quem pode fazer isso. Aplicação de recursos. Então, a aplicação de recursos ela pode ser feita no mercado financeiro e pode ser feita na conta única. Então, no mercado financeiro e na conta única. E aí quando eu falo no mercado financeiro, só para deixar bem claro, se é no mercado financeiro é porque é fora da conta única, óbvio, mas vamos descrever isso. Fora da conta única. Aí eu quero começar por algo bem simples, mas que já dá uma ideia e reforça algo que você já viu antes, que é o seguinte: esse dinheiro que é aplicado no mercado financeiro ou na conta única, ele gera um retorno. Como é que eu contabilizo esse retorno? Como é que eu contabilizo esse retorno para fins de classificação da receita orçamentária? Olha essa pergunta que eu estou te fazendo. Classificação do retorno. Classificação do retorno. Então esse retorno, se for uma aplicação financeira no mercado financeiro, esse retorno é chamado de receita corrente patrimonial. Então aqui seria receita patrimonial. E o retorno das aplicações na conta única, certo? Ele é considerado receita do tipo outras receitas de capital. Receita, outras receitas de capital. Receita, outras receitas de capital. Então seria isso aí. Beleza, pessoal? Agora vem a pergunta. Quem pode aplicar na conta única? Agora a gente vai focar aqui, ó. Quem pode fazer a aplicação na conta única? Então vamos lá. Antes da gente entrar, tipos de aplicação. Tipos de aplicação seria o melhor, ao invés de chegar. Antes da gente chegar à aplicação. Porque dentro dos tipos de aplicação, você vai ver que algumas entidades podem fazer de um tipo e outras podem fazer do outro. Então eu vou refazer a minha pergunta, reformular a minha pergunta. Primeiro eu quero saber os tipos, porque dependendo do tipo de aplicação, um grupo de entidades pode fazer e o outro grupo não vai poder fazer. Beleza? Então vamos lá. Então a gente basicamente vai ter dois tipos de aplicação. Basicamente não, vamos ter dois tipos. A gente vai ter a aplicação diária e a gente vai ter a aplicação, no caso, fixa, com prazo fixo. Prazo fixo. Então a gente tem a aplicação diária e a gente tem a aplicação a prazo fixo, beleza? Diária e a prazo fixo. Aí vamos pensar na lógica. O orçamento é algo extremamente complexo, né? Se qualquer entidade puder fazer a aplicação diária, a coisa vai ficar complicada para controlar. Então, eu tenho que colocar restrições a mais para que sejam feitas as aplicações diárias. Então, na aplicação diária, é exigida um pré-requisito. Antes de você
entrar na aplicação diária. Para você fazer uma aplicação diária, o primeiro requisito é autorização específica do legislativo. Então, a primeira coisa para você fazer uma aplicação diária é autorização específica do legislativo. Autorização do legislativo. Como é que o legislativo dá autorização? Simples. O executivo, ele coloca num projeto de lei ou numa medida provisória e o legislativo autoriza ou referenda, no caso, a medida provisória. Então, a primeira coisa seria isso. Qual o critério para você fazer uma aplicação a prazo fixo? Possuir recursos próprios. Então, para fazer uma aplicação a prazo fixo, não se precisa de autorização do legislativo, mas precisa possuir recursos próprios. De acordo com quem? De acordo com a classificação da SOF. De acordo com a classificação da SOF. Secretaria de Orçamento Federal. Então, enquanto um precisa de autorização legislativa, o outro não precisa de autorização legislativa. Só se diz que tem recursos próprios. Aí eu vou dar algum exemplo de recurso próprio. Multa de agência reguladora. Multa seria um exemplo, entendeu? Uma empresa estatal que ela aliena produtos, vende produtos no mercado, seria uma outra entidade que possui recursos próprios. Ela poderia fazer a aplicação a prazo fixo. Então aqui diária e aqui a prazo fixo. Agora, quem é que pode fazer a aplicação diária? Então, como eu falei, a aplicação diária é algo mais restritivo, então é menos gente. Então, para fazer a aplicação diária, só pode ser autarquias, fundações públicas e fundos. Fundações públicas e fundos. E para fazer a aplicação a prazo fixo, aí pode ser quem? Aí aqui, a prazo fixo, como é mais livre, menos restritivo, porque dá menos, em tese, vai dar menos complexidade, né? Uma aplicação diária é um dia. Aqui não. Vamos estabelecer um prazo de 10, 20 dias para você ter a sua aplicação. Então, a aplicação a prazo fixo, ela pode ser feita por quem? Ela pode ser feita administração direta, autarquias, fundações públicas e fundos. Lembrando que nesses casos aqui, nesses três casos, nesse caso e nesse caso, tem que fazer parte de quem? Do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social da União. Então aqui tem que fazer parte, ó, do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social. Aqui é a mesma coisa. Do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social. Beleza, pessoal? Então é isso que você precisa saber sobre aplicação de recursos na conta única. Lembrando que você também faz aplicações no mercado financeiro. Só que aí, tudo isso estava muito bem, tudo isso estava meio amarrado, desde 2004, isso aqui está bem amarrado. Só que aí em 2013, a medida provisória que trata, entre outras coisas, de aplicação na aplicação de recursos na conta única, em 2013, houve uma alteração. E essa alteração ela incluiu uma possibilidade. Que possibilidade? Além dessas instituições, que é diária e prazo fixo, a medida provisória abriu possibilidade para que as empresas públicas da União, exceto as instituições financeiras, também pudessem fazer aplicações na conta única. Então, desde 2013, as empresas públicas, EP,
exceto instituições financeiras, vírgula, podem aplicar na conta única. Conta única do Tesouro Nacional. Então, lembrando, só existem essas duas modalidades de aplicação. Aqui estão os requisitos. Então, o requisito para fazer a aplicação diária seria autorização em lei, autorização do legislativo, e a autorização para fazer a aplicação a prazo fixo é recurso próprio e está de acordo com esse recurso próprio, não é o que a entidade acha que é o que a SOF considera que é recurso próprio, beleza? Ambos os casos, aqui em cima, só autarquias e fundações, ou seja, apenas a administração indireta, e aqui, além da indireta, também entra a administração direta, pessoal, beleza? Vamos fazer umas questões para reforçar isso. Então, aplicações financeiras na conta única. Então, as duas são aplicação diária e aplicação a prazo fixo. Aqui tem o nosso quadrinho, né? Aplicação diária, que é mais específica, autorização legislativa específica. Tem que fazer parte do orçamento fiscal e seguridade social, autarquias, fundos e fundações públicas. E aplicação financeira a prazo fixo, administração direta, autarquias, fundos, fundações públicas, também do orçamento fiscal e seguridade social. E ele tem que ter recursos próprios, de acordo com a classificação da SOF. Beleza? E não pode ser resgatado do prazo estabelecido. Beleza? Aí o que é que eu falei aqui ainda? Aqui tranquilo, nenhuma novidade nesse slide. E aí vem 2013. Ó. Em 2013, a Lei 12.833 diz: as empresas públicas federais, exceto as instituições financeiras, estão autorizadas a aplicar seus recursos financeiros na conta única do Tesouro. Beleza? E a regra geral é: não se aplica recursos no mercado financeiro, mas se admite, né? Se admite. Aí vamos avançar agora para as questões de reforço para a gente encerrar esse bloco. Assinale a opção correta a respeito da conta única. As autarquias, fundos, fundações públicas e órgãos da administração pública federal direta não poderão efetuar aplicações financeiras na conta única do Tesouro nas modalidades de prazo fixo e diária sem autorização legislativa específica. Primeiro, ó, vamos lá. Olha aqui, ó. A administração direta ela só pode se for a prazo fixo. Na aplicação a prazo fixo, você não precisa de autorização do legislativo. Então vamos corrigir a questão está errada. Então elas não poderão efetuar aplicações financeiras na conta única do Tesouro a prazo fixo, porque a gente só está falando de administração direta, sem que possuam recursos próprios. Sem que possuam recursos próprios. Então aqui está errado. Letra B. As contas de fomento são aquelas utilizadas exclusivamente para a movimentação de recursos destinados à execução de programas sociais. Não. Essa aqui é destinada a operação de crédito oficiais. Então aqui também está errado. As contas de suprimento de fundo, quando não movimentada por mais de 2 meses, no caso 60 dias, né? Mas não vamos dizer que o erro foi esse ainda não. Deverão ter seu saldo transferido para aplicações financeiras. Deverão ser encerradas. Deverão ser encerradas. Errado também. Nos casos específicos em que os recursos não possam ser movimentados diretamente na conta única, poderão ser abertas contas especiais que são utilizadas para a movimentação das disponibilidades financeiras de unidades gestoras. Até aqui está tudo beleza. Que operam com cartão de crédito corporativo na modalidade offline. Que operam com a conta tipo B. Aí tem uma pegadinha aqui conceitual. Aqui está errado. Se a unidade usa cartão corporativo, é porque ela está vinculada à conta única. Ela está online. A conta tipo B é quando você usa o suprimento de fundo porque você não consegue usar o cartão.
Então, por isso que essa questão ela tem um erro conceitual de lógica. É incompatível você usar, ao mesmo tempo, conta tipo B e cartão corporativo. Se você está usando cartão corporativo, você não é unidade offline, você é online, beleza? Vai ser criada uma conta especial apenas para usar a conta tipo B. Quem está com cartão não está offline e não precisa usar a conta tipo B, beleza? Por isso que aqui está errado. E letra E. A conta única do Tesouro é operacionalizada por intermédio do Banco do Brasil e tem por finalidade acolher as disponibilidades financeiras da União a serem movimentadas pelas unidades gestoras da Administração Pública Federal. Esse é o gabarito oficial, letra E. Próxima questão. No caso de determinada fundação pública federal arrecadar receitas próprias, ela poderá manter os recursos decorrentes dessa arrecadação isolados da conta única do Tesouro Nacional em contas especiais mantidas especificamente para esse fim. Então vamos lá? Ela poderá, ela arrecadou recursos próprios, poderá manter esses recursos dessa arrecadação isolados da conta única do Tesouro em contas especiais. Aqui que já tem um erro. Ela não é isolada da conta única. Aqui não é. Elas terão, digamos assim, individualizadas na conta única. Ela poderá manter os recursos dessa arrecadação individualizados na conta única. Individualizados na conta única. Aí estaria certo. E esses recursos somente poderão ser aplicados em títulos públicos federais com prazo fixo. Não. Porque é o seguinte, esse recurso aqui, se é uma autarquia, é um recurso próprio, mas se é uma autarquia, ela pode aplicar prazo diário ou prazo fixo. Então aqui está errado. Não tem essa questão, somente poderão ser aplicados em títulos públicos federais com prazo fixo. Não. Esses recursos podem ser a prazo fixo, porque é um recurso próprio, mas também pode ser diário. Mas para ser diário precisa de autorização legislativa específica. Específica. Beleza, pessoal? Próximo. Duas questõezinhas aqui, X e Y. A respeito do sistema integrado, julgo o seguinte: a operacionalização da conta única é efetuada exclusivamente pelo Banco do Brasil. Se eu tirar esse exclusivamente, a questão fica certa, pessoal. Essa questão só fica errada porque o exclusivamente diz que você só pode usar o Banco do Brasil. E você viu no bloco anterior que pode ser a Caixa Econômica ou outros bancos, outros agentes financeiros que o Ministério da Fazenda decidir. As modalidades de aplicação financeira na conta única, mediante registro específico no CEAF, são aplicação financeira diária e aplicação financeira a curto prazo. E aplicação financeira a prazo fixo. Então aqui está errado também. Dois erros aqui, na X e na Y. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente encerra esse bloco aqui sobre aplicações financeiras na conta única. Até o próximo bloco.